Mas que surpresa! O episódio 6 foi nada menos que fantástico. Sim, estou de volta, meus amores. E vi que tem alguns seres copiando minhas frases, mas eu sou a original. Me ouviram? Bem, antes de começarmos, eu devo dizer que houve alguns atrasos nas nossas produções. E alguns vídeos eram para ter saído antes da estreia do episódio 6 de Digital Circus. Mas houve alguns problemas e esses vídeos estão demorando mais que o previsto. Sendo assim, estamos lançando nossa crítica sobre o episódio antes dos vídeos planejados. Começando por uma crítica mais rasa. O episódio 6 foi o mais fraco da série até agora. Não entendam mal. Não estamos dizendo que o episódio foi ruim. Pelo contrário, o episódio foi nada menos que hilário, pelo menos até os 25 minutos. Apenas o restante do episódio acontece uma coisa realmente importante. Os primeiros 25 minutos foram na maior parte apenas um filler na nossa opinião, mas foi um filler espetacular. E podem ver que eu estou vestida a caráter para essa ocasião. Antes de mais nada, vamos contar toda a experiência de Elton desde o trailer. O trailer foi decepcionante e a ideia do episódio em si também foi um pouco. Mas Elton pensou: o trailer tá horrível, mas confio na Guzey. Eu realmente confiaria em cair para trás de olhos fechados nos braços de Guzey. É sério, ele realmente pensou isso. Que menino mais perturbado. Mas isso, na verdade, é só a forma de dizer que ele confia na Guzey, o que eu acho bem fofo. Desde quando ele conheceu os trabalhos antigos dela, ele notou que ela tinha muito carinho nas próprias criações, apesar de ela ser mais assustadora e estranha do que a personagem aqui que vos fala. Um dos resultados foi a minha criação. Então, para deixar Elton com o nariz sangrando, vou dizer que sou o que seria uma filha entre os dois. Em outras palavras, apesar do trailer ser assustador, Elton confiou em Guzey e, assim como Andy, ele apenas fechou os olhos. Esperou um momento e pulou do navio esperando que Guzey o salvasse como Peter Pan. Sério, esse menino tem umas fantasias bem malucas. Piadas à parte, o que ele quis dizer com isso foi que mesmo o trailer parecendo ruim, ele pode confiar em Guzey porque ela não vai estragar a série. Anyway, Elton teve uma surpresa e um problema quando chegou a hora da estreia. O episódio foi ao vivo e estava apenas em inglês. Isso não seria um grande problema se o episódio não tivesse travado em poucos minutos. Agora vem a parte mais linda e mais fofa dessa história. Elton e sua prima Otaquinha combinaram de assistir juntos dependendo do horário, mas o episódio ia estrear no mesmo horário que a prima Otaquinha ia trabalhar. Mas devido a esse atraso, ambos puderam assistir esse episódio juntos. E essa foi a primeira vez que Elton assistiu um episódio de Digital Circus junto com alguém, e não assistiu sozinho. Coincidentemente, esse episódio foi inteiramente sobre times de 2 pessoas. E essa experiência não seria a mesma se ambos assistissem o episódio sozinhos. Na minha opinião, o time da prima Otaquinha e Elton foram os verdadeiros vencedores desse episódio. Sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o episódio. 2 detalhes que chamaram muita atenção nesse episódio foi porque por algum motivo Zubou usa uma estrela de xerife, enquanto dessa vez o Rabinho de Jaques decidiu aparecer por algum motivo. Como temos mente suja, a primeira coisa que pensamos é: o Rabinho de Jaques representa outra coisa. Em outras palavras, o Rabinho de Jaques só apareceria quando ele tá feliz. Se é que você safadinho entendeu. Piscadinha pra você. Mas estranhamente não se trata disso, já que o Rabinho de Jaques ainda permanece depois que ele está triste. Outro detalhe é que o lance da vida de coraçãozinho me lembrou algum GTA, mas não lembro qual. Outro detalhe que se destaca nesse episódio são cubos mágicos. Nós não entendemos o que isso significa, mas significa alguma coisa. Mas uma coisa que aconteceu nesse episódio é que Guzey copiou Elton nesse episódio. Escute aqui, Madame Guzey Wars. Elton é o dono não japonês da palavra pompom, mas com eu sou uma cópia sua, então estamos kits. Uma coisa muito estranha no começo desse episódio é a quantidade de piadas adultas. E sim, Zubou, todos nós queremos a mesma coisa, principalmente eu. Mas Caim por algum motivo sabe o que é aquilo, e isso é hilariante. Uma coisa que eu nunca tinha pensado antes é se Caim tinha capacidade de falar palavrão. E nesse episódio ele mostra, e é capaz. Mas acho que ele é tão burro que nem ele mesmo percebeu. Essa piada foi perdida na versão dublada. A piada perdeu o sentido e eles tiveram que improvisar aquele Zu e adicionaram uma frase de Jaques que não falou nada na versão original. Mas mais coisas estranhas acontecem na versão dublada. Na versão dublada, eles adicionaram uma conversa entre Pomini e Jaques no começo. Estranhamente, no áudio original, eles apenas estão conversando sem nenhum som. Mas algo mais estranho é que, perto do final, por algum motivo, Caim está mudo na versão dublada. Achei isso bem estranho, para dizer a verdade. Como eles adicionam mais falas aos personagens, mas não dublam outras falas. Outro fato estranho é que novamente Jaques foi a estrela desse episódio, sendo que ele já foi a estrela no episódio anterior. Isso não é ruim, já que Jaques é o personagem principal favorito de Elton, porque Caim e Bolha são personagens secundários. Mas nós queríamos saber mais sobre Ragata, que foi a única que não teve uma história ainda. O episódio já começa hilário desde Zubou escondida no vaso. E tudo só fica mais engraçado assim que as armas aparecem, porque Caim simplesmente desistiu de agradar os personagens. Mas logo vem uma cena misteriosa para nos deixar curiosos e ansiosos. O que será que significa essa foto? Será que Caim foi um dos desenvolvedores do circo? Outra coisa que acredito cada vez mais é que Kinga também estava envolvido
envolvido no projeto do circo antes dele perder a memória. Ou quem sabe Caim apagou a memória dele e na verdade Kinger foi Abel, antes dele perder a memória. Kinger está sempre demonstrando muito conhecimento com mundos digitais e computadores, mas dessa vez ele se superou criando algo e mudando as regras do jogo. Por algum motivo, parece que Kinger é quem mais está se divertindo com esse jogo. Jax parece ciente de que ele é um personagem de desenho, e isso explica porque ele é o único que quebra a quarta parede. Mas com toda a explicação dele, só aumenta a teoria de Elton de que tudo não passa de um reality show. Doentio que transportou a mente de pessoas para corpos de desenho, e Caim está transmitindo tudo para os telespectadores. Ou seja, nós, sem os personagens saberem disso. E Jax suspeita disso, e é por isso que ele age dessa forma. Na opinião de Elton, esse plot twist seria fantástico e muito melhor que qualquer plot twist clichê. Isso seria mais a cara de Guzei, especialmente se ela quebrasse a quarta parede no final, de uma forma bem chocante. Agora sobre a parte que quase nos fez chorar, porque Elton e eu nos identificamos mais ainda com Jax. Admitimos que achamos essa pequena parte muito triste. Nos episódios 1 a 4, vemos que Gangle e Jax até têm uma aproximação que mais ninguém percebeu. Parecia que eles estavam sempre pertos um do outro, até que o episódio 4 separou os dois. Isso nem é uma teoria, mas sim um fato, já que Jax diz isso com suas próprias palavras. Ou seja, muitos pensam que ele é mau e faz Gangle sofrer, mas nós aqui vemos que Jax gostava de Gangle por algum motivo especial. Mas ele a provocava porque era a forma dele mostrar afeto, e nem todos perceberam isso. E também uma forma de ele tentar não se aproximar muito de Gangle para não se magoar caso aconteça o mesmo que aconteceu com a antiga amiga dele. Mas por que você acha que ele a escolheu primeiro para o time? A parte triste, além de Jax possivelmente ter se magoado, é que os outros personagens, além de Pomini e Kinger, tratam Jax como um monstro sem saber o ponto de vista dele. Disso Elton e eu sabemos muito bem como é. Lembrando que tudo é apenas um desenho e os personagens não se machucam. Mas falando sobre a parte engraçada desse episódio, em particular essa cena foi uma das mais engraçadas para Elton e sua prima Otaquinha. Mas essa parte com a Gangle metralhando o túnel foi provavelmente a parte favorita da prima Otaquinha. Mas a parte favorita de Elton foi essa onde Pomini e Jax cantam Daisy Bell, porque essa cena lembrou muito Looney Tunes. Além de que tiveram outras referências a Looney Tunes. Além disso, a dublagem brasileira decidiu colocar mais referências a Looney Tunes que não existem na dublagem original. Mas vocês não acham que Digital Circus tem uma vibe de Looney Tunes misturado com Toy Story? Pelo menos Elton acha muito isso. Especialmente depois que Looney Tunes e Toy Story morreram de formas terríveis anos passados. E nós três realmente não entendemos essa parte, onde todos estão vestidos de gatinhos pretos. Na nossa sincera opinião, o desenvolvimento de Hagata poderia ter sido melhor. Mas vamos ver o que os próximos episódios têm a dizer sobre Hagata. Mas vamos para os últimos minutos onde Pomini e Jax brigam. Nós aqui ficamos tipo, o que tá acontecendo aqui? Sem dúvida, essa foi a parte mais tensa de toda a série até agora. Simplesmente estamos chocados. Na nossa teoria, é capaz que Jax se afaste de todos por um tempo durante 1 ou 2 episódios. O final com a premiação até tentou ser divertido, descontraído e cômico. Mas para nós foi realmente difícil depois de uma briga tão tensa. Também existe uma cena pós-créditos onde Caim fica bugado ao perceber que ninguém gosta dele. Pena que ele não conhece ninguém do mundo real, porque há muita gente que ama ele. Um detalhe que ficaria muito legal na nossa humilde opinião é se todos os personagens usassem Smoke em uma premiação. Estamos cogitando em fazer remakes dos vídeos falando sobre os episódios 1 a 5, mas talvez isso não seja feito porque será muito difícil e Elton não gosta de repetir coisas. Sem falar que não estamos sendo pagos para isso. Agora aqui vai uma mensagem bonita. Se você assiste a série sozinho, chame alguém para assistir com você. A experiência vai ser incrível. E esse é um convite para a prima Otaquinha. Sempre que você quiser reprisar os episódios antigos ou ver um episódio novo, Elton vai estar te esperando. Um beijo a todos, meus insetos de circo, e até o próximo vídeo.